Olá, meninos, estamos aqui para mais uma correção de atividades. Essa atividade foi aquela que eu passei no dia 8/10. A gente vai fazer a correção agora. Como de costume, eu não vou fazer a leitura dos textos, porque é uma obrigação de vocês. E a gente vai corrigir as questões juntos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa analisar essas duas imagens, porque as nossas questões aqui, essa primeira questão, com várias letras para serem respondidas, vai precisar muito delas, tá? Então, a princípio, já vou fazer uma pequena observação com vocês. Além da imagem, embaixo a gente consegue observar um texto, que também vai ajudar nessa interpretação, né? Nessa primeira imagem aqui, só de olhar, sem ler o texto, eu já consigo observar que está acontecendo uma batalha, né? E aí a gente tem, aqui eu consigo observar um frade, né? Um padre. Consigo observar um homem seminu, ó. Olha só, quantos armamentos a gente observa aí. Então, a gente já consegue ver que é uma batalha. E são armamentos diferentes, né? Olha aqui, por exemplo, aqui a gente observa canhões, tá vendo? Armas de fogo. Homens que têm vestimentas diferentes, diferenciadas dos outros homens que estão seminus, né? Ok, vamos para a próxima imagem. Na outra imagem, a gente vê um ambiente que não é tão hostil, né? Não parece ser uma batalha. Percebemos vestimentas diferentes, bem diferentes, olha só a diferença de uma para outra, mas não é um ambiente hostil. E aí a gente tem os textos abaixo, que vocês já leram e conseguem interpretar melhor ainda as duas imagens, desculpa. Então, vamos tentar responder a primeira questão. Ó, primeiro, essas duas imagens são importantes fontes históricas. Vamos analisá-las. Você pode usar as informações contidas no texto para ajudar na compreensão. As obras possuem títulos? Só a 2 possui título, né? Que é justamente Lienzo de Tascla. Aqui, ó. Na primeira não tem um título definido. Quais são? Acabei de mostrar para vocês. B. Existem pessoas nas pinturas? Sim. Quem você imagina que são elas? Como se vestem? Bom, na primeira imagem, a gente consegue, junto com a ajuda do texto, a gente vê que são espanhóis e indígenas, né? Os incas. Então, a gente consegue observar quem são. Na segunda imagem, também com a ajuda do texto, a gente, inclusive, observa Hernán Cortés, a gente consegue observar os espanhóis e os astecas também, os indígenas. Aí aqui tá perguntando como eles se vestem. Na primeira imagem, a gente tem a vestimenta dos espanhóis, diferente, né? São roupas. E temos os nativos, os indígenas, utilizando só uma tanga, né? A gente pode dizer que eles estão seminus. E aqui, na segunda imagem, a gente vê uma diferença na vestimenta, apesar dos nativos estarem vestidos também. É diferente uma roupa da outra. E aí, como eles se portam na pintura? É aquilo que eu disse para vocês. Na primeira imagem, a gente tem um ambiente hostil, né? Parece uma guerra acontecendo, uma batalha. Na segunda imagem, não. Já é um pouco diferente. Eles parecem conversar, não estão num ambiente hostil e de briga. Ok. C. Percebe-se hierarquia na representação? Como ela aparece? Percebe-se, sim, hierarquia por conta da vestimenta. A gente observa, como eu já falei para vocês, diferentes vestimentas. E isso pode aparentar uma hierarquia diferente. Qual é a época retratada? Há indícios de tempo histórico na pintura? Eu acredito que há indícios de tempo histórico na pintura por conta das vestimentas. A gente consegue observar. E também por conta só de olhar para a pintura, você percebe que é algo mais
não é algo tão atualizado, né? E observando, lendo os escritos, a gente consegue observar que elas, inclusive, as duas, são do século XVI, né? Então, a gente percebe que são do século XVI, de uma época mais distante da gente. Quais são os temas das obras? O que o autor quis representar? Bom, essa é a E, né? Vamos lá. A gente consegue observar na primeira imagem uma captura, até aqui está escrito no texto, né? Uma captura, uma batalha acontecendo. Então, existe uma violência acontecendo, tanto da parte dos indígenas quanto da parte dos espanhóis. Na segunda imagem, observando o texto, a gente vê que ela tem muito a ver com alianças, né? Que vão acontecer com os astecas e os espanhóis. Então, a gente percebe isso. Tem mais alguma pergunta aqui? O que o autor quis representar? Ele quis representar essa violência acontecendo na primeira imagem, na segunda imagem, uma aliança. F. As imagens tratam do mesmo período histórico? Sim. Como eu disse para vocês, estou falando do século XVI, né? G. Quais eram os principais acontecimentos desse período? Bom, galera, a gente precisa observar que nesse momento vão acontecer vários confrontos entre os nativos e os espanhóis, principalmente por conta mesmo do processo de ocupação do território que estava acontecendo na América Espanhola. Então, existiam algumas negociações acontecendo entre eles, existia o extermínio, né, a matança também, e existia, claro, a resistência dos nativos. Nem todos eles vão aceitar essa exploração. Ok, vamos para 2 então. Esses conquistadores, também chamados de adelantados, chegavam à América com recursos próprios, trazendo consigo um pequeno exército e a resolução de não voltarem de mãos vazias. Nesse trecho, não voltar de mãos vazias quer dizer o quê? Galera, o que eles vinham buscar na América? Eles queriam matérias, né? Principalmente metais preciosos, em especial o ouro e a prata, né? Então, eles não podiam voltar para suas metrópoles sem essas riquezas, ok? Temos mais um texto. E aí, a gente vai para 3. De acordo com o texto, descreva com suas palavras em que consistia o termo vice-reinado e como eles eram organizados. Gente, o vice-reinado nada mais é do que um cargo. Na verdade, o que acontece? Vai ser transferido um vice-rei. E esse cargo, ele dá uma autoridade que essa pessoa representaria o rei desses territórios coloniais, ok? Então, o vice-rei, ele vai administrar e governar esses vices-reinos em nome do rei, tá? Então, o que acontece? A Espanha, ela vai gerar poder na América Espanhola por essa figura. Por quê? A gente precisa observar que a extensão das colônias é muito grande, existe uma dificuldade de comunicação, tá? Então, elas não podiam ser geridas por uma só pessoa, de forma centralizada. Ficava mais fácil dividi-las em vice-reino para que cada um cuidasse do seu território, ok? Então, vamos para a 4. As regiões exploradas foram divididas em 4 grandes reinados. Identifique-os no texto e liste-os aqui. A gente tem Rio da Prata, Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Agora, a gente pode ir para 5. Relacione a classe social às suas devidas especificações. Bom, quando a gente fala da América Espanhola, a gente vai ter os chapetones, né? Vou colocar assim, porque senão, para dar uma diferenciação. Abaixo dos chapetones, a gente tem os crioulos, e abaixo dos crioulos, a gente vai ter os mestiços, os índios, os escravos,
Então, vamos lá. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram aqueles que vinham da Espanha, ou seja, os espanhóis que faziam a exploração dentro da América. Quando a gente fala dos crioulos, era justamente os filhos desses espanhóis, tá? Eram os filhos dos espanhóis que haviam nascido dentro da América. E aí a gente vai ter os mestiços, os índios, os escravos, ok? Que estavam abaixo desses dois. Então, vamos lá responder a número 5. No primeiro parênteses está escrito: eram os filhos de espanhóis nascidos na América e dedicavam-se à grande agricultura local. Os crioulos, como eu acabei de falar para vocês. Segundo parêntese, eram os mestiços, índios e escravos. Gente, vamos fazer de um jeito diferente, né? Eram os filhos de espanhóis, B, né, de crioulos. Eram os mestiços, índios e escravos, C, a base da sociedade. Eram todos os espanhóis que compunham a elite colonial, A, os chapetones. Pronto. Vamos agora para a número 6. Use o texto para identificar se as informações a seguir são verdade ou fake news. Depois transcreva os fake news de forma que eles se tornem verdade. A. Os escravos africanos eram a maioria, concentrando-se nas regiões centro-americanas. Fake news, galera. Os escravos africanos não eram a maioria, tá? B. A população indígena foi responsável por grande parte da mão de obra empregada nas colônias espanholas. Verdadeiro. C. A relação de trabalho estabelecida entre os colonizadores e os índios eram equivalentes. Claro que não, né, gente? Eles escravizavam os índios. D. A relação de trabalho na América Espanhola era escravista. Verdadeiro. Então, ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. 7. Mita e encomenda são dois termos relacionados à América colonial. Durante a época das grandes navegações, os europeus encontraram a América e, subjugando os povos nativos do continente, passaram a explorá-lo para burlar a proibição eclesiástica a respeito da escravização do índio. Os espanhóis adotavam a mita e a encomenda. Vamos lá. Eu não consegui entender a questão, né? Não tem nenhuma pergunta. Gente, a mita, ela consistia em um trabalho compulsório, onde existiam parcelas das populações indígenas que eram utilizadas por uma temporada de serviços prestados, né? Era como se fosse um rodízio. Já a encomenda, ela funcionava como uma troca, né? Onde os índios davam seu trabalho e recebiam a catequese, alimentos, em troca mesmo do trabalho, da sua mão de obra. Talvez fosse para diferenciar. 8. Depois da leitura do texto e das reflexões a respeito da conquista da América, a forma como os povos nativos foram tratados pelos colonizadores, analise a forma imagética a seguir e descreva sobre como foi a ação dos espanhóis sobre a população indígena, refletindo se esse fenômeno pode ser chamado de conquista ou invasão. Galera, foi isso que eu acho que é isso mesmo. Na 7 é para a gente diferenciar o que é a mita, o que é a encomenda, que eu já falei para vocês. E agora ele pede para a gente fazer uma reflexão, né? Se esse fenômeno pode ser chamado de conquista ou de invasão. Bom, ao meu ver, a gente precisa observar que isso foi uma invasão. Até porque a Terra ela não estava vazia, já existiam pessoas vivendo na Terra. Então, de perspectiva, quando a gente olha, observa um olhar não europeu, né? A gente pode observar que é uma clara invasão, né?
Não vai acontecer de forma pacífica, eles não vão conquistar de forma pacífica. Muitos ameríndios nativos vão sofrer maus tratos e essa cultura e essas pessoas e esses índios vão sofrer extermínio, ok? Então, quando a gente pega a palavra conquistar, a gente sabe que é ganhar, cativar, dominar. Então, eu acredito que tem muito mais a ver com invasão do que com algo de conquista mesmo, ok? Mas aí essa questão ela é extremamente pessoal. A gente pode ver do lado europeu ou pode ver do lado nativo. Continuo observando como uma invasão, ok? Terminamos por hoje, não tem mais nenhuma questão, é até 8 mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem ainda alguma dúvida, é só procurar a professora. Até mais!